Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e também com a página Sereia Pistola, que é a Bruna Novaes. Bom, gente, antes de começar o vídeo, só um recadinho rápido. Daqui a pouco, aqui no canal, às 8 horas da noite, vamos ter uma live para falar sobre a atuação do Santos no fim de semana, falar do que esperar no clássico do próximo domingo e também outros assuntos, beleza? Agora, indo para o tema do vídeo, eu separei dois temas para hoje à tarde e para começar com a entrevista do Marcelo Fernandes. É a primeira entrevista que ele deu após ser efetivado como treinador do Santos até dezembro. Essa entrevista aconteceu no Varanda Futebol Debate. O link dessa entrevista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, então quem quiser ver essa entrevista com mais detalhes, é só clicar no link, beleza? Bom, eu separei nessa entrevista alguns tópicos, algumas coisas importantes que o Marcelo Fernandes falou. O porquê o Santos mudou o seu estilo de jogar, o porquê o Santos também mudou o ânimo. Onde foi a virada de chave? Bom, o Marcelo Fernandes disse que após a demissão do Aguirre, na sexta-feira, antes do jogo contra o Bahia, ele reuniu o elenco num auditório e explicou para o elenco da grandeza da camisa que eles vestem, explicou também algumas coisas que fazem parte do futebol e tentou resgatar na base da conversa um pouco dessa confiança do Santos. Ele mostrou que o elenco estava bem abatido e mostrou também que ninguém estava acreditando neles. E também essa boa relação do Marcelo com os jogadores, ele disse que usou essa confiança, essa relação, para motivar eles de novo, fez com que eles acreditassem no potencial que tem. Uma coisa que eu até falava aqui, o Santos tem até time para brigar por coisas maiores nesse campeonato. Só que pegou uma sequência de treinadores ruins, treinadores que não tinham nem um pouco de identificação com o Santos, que é o caso do Odair, do Paulo Turra, até inclusive do Aguirre. Então juntou um time mal treinado, junto com um clima ruim, sem contar os resultados que não aconteciam, e fez com que o Santos perdesse a confiança e após a derrota contra o Cruzeiro tivesse esse clima de velório. Então o Marcelo juntou o elenco, conversou, utilizou essa boa relação que tem com eles para conseguir levantar a moral e fez com que eles fossem para a Bahia como se fosse uma final, com o espírito de guerra. Inclusive, para mim, o Santos ganhou esses dois jogos pela questão tática, pela questão da qualidade, mas o principal foi a vontade, sabe? O espírito que o Santos entrou em campo. E a questão do Marcelo Fernandes, o que faz os jogadores gostarem dele, segundo o próprio Marcelo Fernandes, é a questão de ser verdadeiro. Ele diz que essa boa relação, essa proximidade que ele tem com os jogadores, faz com que ele tenha essa liberdade para chegar e ajustar algumas coisas. Essa boa relação faz com que o jogador corra para ele. É uma coisa que eu também falei aqui, que uma das coisas que poderia ajudar o Marcelo Fernandes em caso de efetivação era essa boa relação, porque quando o jogador tem uma ótima relação com a comissão técnica, você pode ter certeza que esse jogador vai correr pelo técnico. Agora passando para o esquema tático, segundo o próprio Marcelo Fernandes, ele já tinha essa ideia na cabeça e sugeriu essa ideia para o auxiliar do Aguirre, que achava que no momento não era viável. Então, assim que o Marcelo Fernandes ficou como treinador interino no jogo contra o Bahia, ele já colocou essa sua ideia que deu muito certo. Inclusive nos dois jogos, essa escalação, essa formação foi muito bem. Inclusive em outra entrevista ao Varanda Futebol Debate, ele admitiu que esse esquema foi adotado pelo Carille em 2021 e acabou dando certo. Então o Marcelo Fernandes pegou o material humano que tem, a confiança que tem no elenco e montou esse esquema. Tirou o Santos um pouco daquela questão do futebol previsível. Colocou o Lucas Lima e o Jean Lucas nas funções que eles devem fazer em campo, não inventou de colocar um dos dois abertos, como fez o Turra, como fez também o Diego Aguirre. Então, assim, eu acredito que o Marcelo Fernandes pegou o elenco e fez o simples, fez o básico, sabe? Não ficou fazendo invenção. E outra, os jogadores acabaram gostando dessa forma,
Com isso, o Santos começou a corresponder em campo. Bom, eu também queria falar aqui sobre 4 jogadores que ele fala nessa entrevista, que é o Morelos e o Silveira, Jair e Mendonça. Bom, foi perguntado para ele se iria utilizar algum desses jogadores no jogo contra o rival da Barra Funda e se esses jogadores teriam mais espaço. Na questão do Morelos e do Silveira, ele foi bem direto. São jogadores que estão treinando bem. O Morelos, ele admitiu que chegou um pouco acima do peso, mas já está se recuperando. Só que ele disse que tudo tem um momento certo. É uma coisa que eu também já falei. É muito difícil que o Morelos e o Silveira consigam jogar, consigam espaço com o Marcos Leonardo e o Furt sempre fazendo gol, porque os dois estão bem à frente nessa concorrência pela posição. Na questão do Mendonça, que está voltando de lesão, ele também falou que o Mendonça é importante e que, se estiver apto e provavelmente vai estar para o clássico, pode utilizar o jogador. Ele só não afirmou se será titular por causa dos desfalques ou se será reserva. Bom, na questão do Mendonça eu já falei aqui, que ficou provado no jogo contra o Bahia que o Mendonça não poderia ser titular nesse time. Eu acho que ele encontrou o time titular no jogo contra o Bahia e não deve mexer na estrutura. Só em caso de desfalque, que é o que vai acontecer no clássico, infelizmente, até esse momento. E o outro jogador que ele falou que foi o Jair, ele fala que ainda precisa lapidar o Jair para depois utilizar ele com mais frequência. Ele falou da lesão que o Jair passou, que foi uma lesão grave e precisa recuperar a forma física. Ele também falou isso do Patati. Por mais que o Patati não tenha tido lesão, é um jogador que o Marcelo gosta muito. Só que ele acha que o Patati ainda não está pronto para ser titular. Inclusive o Marcelo defende que ele faça alguns jogos no Sub-20 para ter ritmo de jogo. E os outros 2 assuntos que ele trouxe na entrevista foi o Soteldo, na questão do que ele fez. Bom, ele falou que o Soteldo mudou, é um cara que está indo treinar no horário, está se dedicando. Não duvido que esteja mesmo depois do choque de realidade que tomou enquanto estava o Turra. Mas também falou da questão daquele lance polêmico. Olha, o Marcelo falou uma coisa que é bem verdade, a provocação faz parte. E eu acredito que faz parte, porque quando acontece contra o Santos, toda a mídia, toda a imprensa aplaude. Agora, porque é o Santos contra um time do Rio de Janeiro, todo mundo fez um auê enorme em relação ao que o Soteldo fez. Ele falou que, assim, realmente o Soteldo fez uma coisa que não precisava, aquele lance não precisava. Só que também não viu como nada demais, porque provocação faz parte do jogo. Então, eu acho que aí o Marcelo quis proteger um pouco mais o jogador, e eu até concordo, nesse caso não tem como criticar o Soteldo. Sabe, parece que o futebol vai morrendo cada dia mais. O último assunto que eu queria trazer é sobre a efetivação. Ele disse que esse papo com o Alexandre Galo já vinha acontecendo depois do jogo contra o Bahia, e com os resultados e também com o rendimento da equipe nos 2 jogos que ele comandou, fez com que o Galo quisesse realmente a efetivação do Marcelo Fernandes como treinador até o fim do ano. Bom, nessa questão da efetivação, eu acho que o Santos acerta, eu acho que o Galo acerta, eu acho que o Santos deve procurar técnico só para o ano que vem. Primeiro, só vamos focar nessa questão do Marcelo Fernandes tirar a equipe dessa zona de risco e também que a equipe escape o mais rápido possível da zona do rebaixamento, porque até o breve momento está dando certo e tomara que continue. Bom, agora passando para o segundo assunto que eu queria falar aqui, o Diário do Peixe publicou alguns trechos da entrevista do Felipe Anderson à TNT, falando que ele quer voltar para o Santos um dia. Bom, essa questão do Felipe Anderson, vou ser bem breve, eu só não poderia deixar passar batido a minha opinião. Ele falou que acompanhou o treino aberto, acompanhou a partida, que torceu bastante. E nisso ele falou que sentiu falta da Vila Belmiro lotada, o gramado que era molhado para ficar um pouco mais rápido. Ele sentiu falta de tudo aquilo e que realmente a maioria dos atletas desejam encerrar a carreira nos clubes que foram revelados. E esse é um dos desejos do Felipe Anderson. Ele tem esse desejo de voltar para o Santos e encerrar sua carreira aqui. Só que assim, eu vou falar uma verdade. O Felipe Anderson na Europa é um bom jogador. Só que aqui no Santos ele seria um ótimo jogador. Eu gostaria que realmente se concretizasse esse desejo do jogador em voltar a vestir a camisa do Santos. Mas a gente sabe como funciona o futebol de hoje,
Quem pagar mais, leva. O jogador pode até ter o desejo, mas se o Santos não chegar com uma proposta firme, com um projeto firme, o jogador vai escolher outro destino. Pode ser ir para a Arábia, pode ser em outro clube da Europa ou até outro clube brasileiro. Então, nessa questão do Felipe Anderson, dessa fala, eu não vou ficar iludindo aqui você. É legal ele ter esse desejo de voltar para o Santos, só que ao mesmo tempo tudo vai depender do futuro. Que projeto vai apresentar para ele, que treinador vai estar na frente do Santos, que vai querer realmente ele, porque a gente já pegou treinadores ruins aqui que não queriam jogadores bons. Um exemplo, o Paulo Turra não queria o Rincon. O Paulo Turra estava satisfeito com os laterais direito. Então essa decisão do Felipe Anderson vai ser totalmente definida no futuro. Eu trago aqui informação para não deixar passar batido algum comentário meu em relação a essas polêmicas. Mas a minha opinião é essa. Adoraria que ele voltasse um dia. Ele realmente aqui no Santos foi bem, só não foi melhor porque, para mim, o Muricy queimou bastante o jogador. Então eu sei do potencial dele. Como eu falei, na Europa é bom jogador, mas aqui no nível do Brasil seria um ótimo jogador e faria a diferença. Eu aceitaria muito fácil Felipe Anderson voltando para o Santos. Vai depender de algumas situações no futuro, como presidente, técnico do momento e outras coisas. Bom, o vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.